Bom dia, tudo bem, Lúcia? Bom dia. Lúcia Yazaki, que é demógrafa e também pesquisadora da Fundação SEAD, está aqui no Estúdio Univesp, no nosso primeira análise, que é essa parceria entre a Univesp TV e a Fundação SEAD. Hoje nós não temos propriamente um boletim do primeira análise, né, Lúcia? Mas sim uma pesquisa que também é importante da Fundação SEAD, uma pesquisa que você fez que se chama Estatísticas de Nascimento, Mães Mais Velhas e Crescimento Desenfreado de Cesáreas em São Paulo, os partos de cesárea, né? Eu queria te perguntar primeiro, o que foi esse tema, por que foi escolhido esse tema de pesquisa, como é que foi essa escolha? Bom dia. A Fundação SEAD recebe já há várias décadas estatísticas do Registro Civil, dos cartórios do Registro Civil, de todos os cartórios do Estado de São Paulo, as estatísticas de nascimento, de óbitos e casamentos. Então, já há várias décadas, através dessas informações, podemos elaborar indicadores e análises para conhecermos e acompanharmos a evolução demográfica, do comportamento demográfico, da fecundidade, mortalidade, nupcialidade, juntamente com os dados do censo demográfico, de acompanharmos a evolução da dinâmica populacional do Estado e de suas regiões. Entendi, então, mas esses dados, na verdade, então, vêm dos próprios cartórios de... Exato. São dados dos registros civil. Né? E, além disso, a partir dos anos 90, de 92, exatamente, houve a introdução da Declaração de Nascidos Vivos, que é um formulário preenchido no ato do nascimento da criança. Então, existem várias características que são registradas no momento. Características da criança, o seu peso, a sua cor, a escolaridade da mãe, várias características da mãe, a escolaridade da mãe, a sua idade, o local de residência, além de características relativas ao parto, à gestação. Então, são várias informações que nos permitem acompanhar a evolução da fecundidade, natalidade, evolução das características das crianças. E qual foi a metodologia que você escolheu, Lúcia, para fazer esse trabalho de pesquisa? Bom, é uma análise de acompanhamento, né, e monitoramento. Então, os indicadores são elaborados tão logo os dados de um ano, calendário, esteja pronto. Então, por exemplo, estamos praticamente divulgando os dados de 2012, né, porque os cartórios nos enviam mensalmente essas informações que são processadas, consolidadas, até formarmos um banco, né, de um ano completo. Então, agora temos os dados de 2012. E a gente está falando de dados do estado inteiro, é isso? Do estado de São Paulo inteiro? Do estado de São Paulo, mas podemos desagregar para todos os municípios e, inclusive, no caso do município de São Paulo, para os distritos da capital. E até com o avanço, né, da tecnologia, agora a gente já pode até estar trabalhando no nível de setores censitários, ou seja, uma micro-região. Que é o menor setor, né? Isso a gente viu no programa sobre georreferenciamento exatamente. Aqui, que é o menor setor que a gente consegue observar. E estamos podendo né? fazer o mesmo tipo de trabalho com os dados do registro civil, com os dados de nascimentos e de óbitos. Bem, o que foi o que você observou de mais interessante nessa pesquisa? A gente tem aqui um dado bastante interessante de um crescimento de partos cesáreos em São Paulo, né? Não é isso? Exato. Bom, os nascimentos vêm reduzindo, né, ao longo das décadas. Nós vamos ver neste gráfico, né? Então, aqui temos a evolução dos número de nascidos vivos, né, de 1960 até 2011, nesse gráfico, mas 2012. Bom, houve um crescimento bastante importante de nascimentos até o início da década de 80, atingindo... Aqui, né? Exato, em 1982, a gente chegou a mais de 700 mil partos. 700 mil nascimentos, né? E com a queda da fecundidade, esse número veio reduzindo, né? Houve um pequeno aumento no final da década de 90, mas desde 2000 esse número vem reduzindo. E o que os dados da Declaração de Nascidos Vivos, que eu citei há pouco, nos têm mostrado e faz parte do documento, é que a proporção de partos cesáreos vem aumentando pouco a pouco, mas
dessa época, desde 93 até os dias de hoje, né? Apenas no final da década de 90 houve uma pequena redução por conta de uma política que foi realizada pelo Ministério da Saúde, da questão do parto normal, é natural, né? Mas voltou a crescer e chegando hoje ao nível de 60% no estado de São Paulo, mas havendo uma desigualdade bastante grande ao interior. Uma coisa que fica bem ressaltada na pesquisa é que esses 60% de partos cesáreos, eles significam 4 vezes mais do que o número recomendado pela Organização Mundial da Saúde, não é isso? Estamos bastante longe dos 15% preconizado pela Organização Mundial. A gente tem aqui nesse gráfico, antes da gente falar dos partos, você disse que houve, então, em 1982, que a gente observa aqui, né, que esse dado de mais de 700 mil partos, depois há uma queda, né, dos partos e sobe de novo aqui mais ou menos em 1995, né? Começa entre 90 e 95, começa a subir de novo e depois cai de novo. Por que esse comportamento? Bom, tem a ver com... Bom, o comportamento da fecundidade está associado, é lógico, a vários fatores, né? E nessa época, por exemplo, a primeira queda da década de 80 associa-se bastante, além do processo de urbanização, industrialização, etc., que já vinha, né, nas décadas anteriores, também a questão da crise econômica, né, que foi bastante importante na década de 80, no início da década de 80. E na década de 90 falamos também da estabilidade econômica também. Não sei se você se lembra. Então, isso também tem a ver com o período em que a fecundidade não que ele tenha aumentado, mas se manteve estável. E como o número de nascimentos é a combinação entre a fecundidade das mulheres e o número de mulheres, se há um número de mulheres razoável, também o número de nascimentos aumenta, né, aumenta ou varia conforme o tamanho da população feminina. Então, é por isso que a gente observa esse pequeno aumento, mas que logo no início da década dos anos 2000, né, já há uma queda bastante importante, meio que compensando esse aumento que foi observado no final da década de 90. Quer dizer, essa estabilidade a qual você está citando, que mais ou menos no plano real, no meio da década de 90, aqui na 95, a gente vê, houve uma subida por conta do número de nascimentos. A fecundidade seria um outro gráfico. Isso é bom a gente sempre deixar claro, que nascimento e fecundidade são coisas diferentes. Exato, porque a fecundidade é a relação entre o número de nascimentos e a população feminina. Sim. Né? Um cálculo dependente, né, da população. E é o que, agora, no final da década de 2000, né, que o número de nascimentos também tende a se estabilizar, tem a ver também com a queda da fecundidade e essa queda já bastante importante, a um patamar, né, bastante baixo, tem se mantido um pouco estável nesses últimos 3, 4 anos. Tá. Vamos então ver no nosso próximo gráfico que a gente tem aqui. Aqui a gente está falando de bebês que nascem antes do tempo normal de gestação, né, de período de 9 meses, né? Aqui a gente considerado de 37 a 41 semanas, né? Quer dizer, essa pesquisa chega nesse detalhamento, né? É uma outra informação disponível aqui na Declaração de Nascidos Vivos. E estudos têm mostrado que os nascimentos que ocorrem em mães muito jovens, né, seriam mães com menos de 17 anos, né? Lá eu agreguei o grupo de 15 a 19, e aquelas mães com mais de 40, né, as mães mais velhas, entre aspas, né, teriam maiores problemas, né, tanto na gestação, então precisariam ter um acompanhamento, um melhor acompanhamento da sua gravidez. E é um pouco o que o dado mostra, né, mas hoje com o avanço da tecnologia, praticamente, né, essa curva se tornaria linear. Né? Sim, mas agora a gente vê que é interessante, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que o aumento de número de partos, né, de mulheres mais velhas, isso tem aumentado muito, né, por conta de umas razões que a gente ainda vai conversar. Mas a gente vê que, aumentando esse número, aumenta também
o risco, né? Porque a gente vê que até chega a quase 16% o número de mulheres 45 a 49 anos. Embora represente uma proporção muito baixa, né, de nascimentos, mas observa-se que quanto mais velha a mãe, maior a proporção de crianças prematuras, nascimentos prematuros. Bom, vamos ver então aqui. Aqui a gente tem aqui um pouco mais de detalhamento, né? Exatamente. Então, associado à prematuridade, né, aparece a questão do baixo peso, que são aquelas crianças que nascem com menos de 2,5 kg. Né? Então, logicamente, uma criança que nasce prematura, né, inferior a 36 semanas, quanto menor o período de gestação dessa criança, maior a chance de encontrarmos uma criança com baixo peso. Né? Claro. Então, no caso, até 31 semanas de gestação, o peso do nenê seria inferior a 2,5 kg. Vamos ver aqui um próximo gráfico. E aqui a gente chega nessa história que nós comentamos no início dos partos cesáreos, né? E a gente vê essa ascendência, né, que mostra desde 99 até 2011, temos um crescimento constante, né? Constante, exatamente. A questão do parto cesáreo, bom, existem vários estudos na área médica, na área social, na área antropológica, né, que discute essa questão do aumento, o porquê da cultura, né, porque nós temos que admitir, é a cultura da cesárea que temos aqui no Brasil, né, não só em São Paulo. Quando começou-se a discutir a questão da cesárea, estava bastante associada à questão de grupos socioeconômicos, né? Então, as mulheres de grupos sociais mais favorecidos falavam da questão da dor, né? De não querer sofrer a dor do parto, né? Então, tinha a possibilidade de pagar para ter o seu parto realizado pelo ato operatório. E isso foi, digamos, contaminando o resto da população, porque eu também quero, né, um parto da mesma forma, né? Por outro lado, a medicina também, com a questão de novas tecnologias, a ultrassom, etc., permitiu que você tivesse um controle maior do crescimento da criança, do nenê. Isso também poderia fazer com que programassem, né, aquele evento. Né? Então, foi uma conjunção, na verdade, eu estou contando assim como uma anedota, mas é uma conjunção de fatores, é a possibilidade de ter um parto de uma forma mais tranquila, sem sentir essas dores, né? São os médicos que permitem conciliar ou conversar com os seus pacientes e programar esse parto para um momento, né, dentro da confiabilidade, lógico, né, do evento, mas de uma forma mais conveniente para ele, né? Melhor que ele esteja lá durante tantas horas para realizar aquele parto, né, ao invés de acompanhar um parto normal, etc. E, bom, este fenômeno foi crescendo, além dos centros onde a questão os centros onde existem mais faculdades, né, médicas, etc., que facilitam esse evento. Tem a questão da esterilização também, porque é o momento em que a mulher, né, fazendo-se o parto cesáreo, pode conseguir a laqueadura, que é uma das formas que as mulheres brasileiras têm optado para limitar a quantidade de número de filhos. Né? Então, existem vários fenômenos, né, que explicam, né, esse aumento
de forma generalizada do parto cesáreo. Aqui, Lúcia, entre 95 a 99, digamos assim, houve essa queda que foi exatamente esse plano que você disse de... Exato, foi uma tentativa de levar a população a escolher, né, mais o parto normal. Né? Porque é muito menos custoso, né, digamos, para a saúde pública, o parto normal. Com certeza. Mas, infelizmente, os dados têm mostrado que isso não teve um efeito duradouro, né? Em 2, 3 anos, a proporção de parto cesáreo voltou a crescer e continua crescendo. O Brasil ele se equipara a algum país também no mesmo nível econômico ou é uma coisa, o Brasil é diferente? É uma característica brasileira. Realmente, esse patamar de 15% não é atingido, ou seja, vários países ultrapassam esses 15% preconizado pela Organização Mundial da Saúde, mas não um nível tão elevado quanto o Brasil. De 4 vezes mais, né? Inclusive, tem um dado que é interessante que eu queria mostrar, que você trouxe numa outra apresentação aqui, só um instantinho, que é na outra apresentação, que você mostra os partos cesáreos, que inclusive os médicos eles fazem eles escolhem os horários, né? Os horários mais apropriados, não é isso? Vamos ver, esse gráfico aqui. Exato. As estatísticas que mostram, né? Não é isso, não é esse. Peraí, nós vamos encontrar aqui. Esse, né? Esse aqui. Exato. Então, a distribuição dos nascimentos, né, por tipo de parto. Então, a primeira coluna seria o parto normal, né, natural, a do vermelhinho cesáreo, né? Então, o que a gente vê, a sua distribuição ao longo da semana, né? Então, o vaginal, né, o normal, ele é praticamente constante, em torno de 15% de domingo a sábado, de domingo a domingo. Que é essa barra azul aqui, né? Né? Então, é praticamente constante. Né? Então, a criança está para nascer, a mãe tem esse parto praticamente constante. Agora, quando a gente observa o parto cesáreo, não é, não tem a mesma curva, né? Ela é bem elevada de segunda-feira a sexta, né? No sábado um pouco menos, mas no domingo cai praticamente pela metade. Agora você está falando da cesárea, que é a barra vermelha, né? Você vê que de segunda-feira aqui ela sobe, né? Dá uma subida. Uma subidinha para compensar o final de semana, né? Mas, então, os dados mostram claramente essa questão da conveniência de se realizar, né, o parto durante a semana, né, que é justamente muito programado, né? Exato, a questão da programação exato. Né? E o horário, né, a mesma questão. O horário, que é o gráfico seguinte, aqui a gente vê a mesma coisa, né? Então, enquanto o parto normal ocorre de uma forma uniforme ao longo do dia, né, o parto cesáreo é bem característico, é bem concentrado ao longo, né, do dia, das 6 às 6 da tarde ou mesmo até meia-noite, mas de madrugada... É só, né, provavelmente só quando precisa mesmo, né? Exatamente, como foi o meu caso. O seu caso foi assim. Bom, então aqui a gente tem vamos voltar para aquela apresentação sua do boletim. E aí, no gráfico, no mapa seguinte, ele mostra a discrepância dessa realização do parto cesáreo nas diferentes regiões do estado, né? Então, quanto mais clara é a cor da região, menor é a proporção da realização do parto cesáreo. Então, aquela região ao sul, né, que seria a região aqui, né? de registro. De registro, vamos voltar, porque aqui a gente tem outra comparação. Região de registro, 21. Né? Então, estaria em torno de 34%, 40%. Mesmo nessa região, embora a proporção não seja elevada, temos observado o aumento na proporção do parto cesáreo. Né? E quanto mais ao norte, também bastante associado ao nível socioeconômico da região, a região de São José do Rio Preto, Barretos, que é aquela região roxa, né? É onde a proporção de partos cesáreos ultrapassa os 80%. 80%? Né?
E se for, aqui eu não trouxe o mapa, mas no caso do município de São Paulo, né, se pensarmos nos distritos né, que conhecemos melhor aqui, Alto de Pinheiros, Moema, Vila Mariana, também é onde nós encontramos proporções bastante elevadas de parto cesáreo. Lógico que hoje nós encontramos várias mulheres, né, um grupo bastante grande, inclusive existem blogs, né, e aqueles grupos que realmente estão querendo voltar, inclusive programas do Estado, da Prefeitura, que buscam o parto normal, né, mas ainda é realmente um pinguinho d'água. Minoria. Minoria, mas pelo menos essa mudança de comportamento eu já acho que é importante porque é, né, do pouco que se inicia esse processo, quem sabe da reversão, né, desse número. Esse número. Inclusive, até para a recuperação da mulher é muito mais rápido o parto Sim, normal, né? Tem vários benefícios de se fazer, benefícios, né? O exato. custo, a recuperação, tem a dor, né? Tem que sentir a dor, né? Sim, mas isso também pode ser bastante minorado com, né, com vários meios, né? E é que esse processo agora está ganhando força entre aquelas mulheres que ainda também podem pagar e conseguem um parto mais natural dentro da banheira, né? Sim. Mas seria possível, né, esse tipo de parto de forma generalizada, não necessariamente dentro da banheira, Sim, mas sim. De uma forma menos dolorosa, menos violenta, também porque se fala na questão da violência no ato do parto. Bom, aqui a gente vê nesse gráfico do estado de São Paulo, quando você diz que em registro, por exemplo, aqui na área 21, né, o extremo sul do estado, só que as condições socioeconômicas fazem a diferença. O que revela? Revela que aqui, por exemplo, uma política pública de saúde, ela poderia executar uma ação, uma campanha de comunicação, ou uma campanha de prevenção, ou dar mais assistência a essas mulheres, né, em relação ao parto normal, ou aqui em São José do Rio Preto também fazer o contrário, que essa região roxa aqui, onde mais de 80% dos partos são realizados de forma cesárea. O que o dado ele pode revelar para um administrador público? A questão, as condições socioeconômicas da população, né? Ela acaba fazendo a possibilidade da mulher ter o convênio de saúde, né? E, bom, aí está tudo atrelado à questão de solicitar o parto, a conversa com o médico, né? A escolha do hospital, etc, etc. E isso faz com que encaminhe para o parto cesáreo, né? Eu acho que, como eu falei, a questão da política precisa ser uma questão bastante, a questão da política pública precisa ser uma questão bastante global, porque não é só a questão do hospital ou do médico, né? Tem a questão cultural, o fator cultural é muito importante, né? Então, é a questão da informação que vem sendo trabalhado, a informação do parto normal, a importância, vem sendo bastante trabalhada, mas ainda está bastante aquém ou não está conseguindo chegar, né, na população de forma a mudar essa tendência, né? Então, é um trabalho, eu acho que bastante árduo. A gente tem, inclusive, nessa região de registro que nós comentamos, onde o parto normal, até que bom que seja, né? Quanto mais normal, melhor. Mas é também a região onde tem mais mães adolescentes, né? A gente vê que isso caiu um pouco, né? Hoje em dia tem mães mais velhas, isso é uma característica nacional. Mas aqui ainda, nessa região do estado de São Paulo, continua sendo a região com mais números de mães adolescentes. E São Paulo, o município de São Paulo, ele é onde tem mães mais velhas. É isso, Lúcia? A gente não tem um gráfico exatamente sobre isso, mas isso também está na pesquisa, né? O fato de ser a região socioeconomicamente menos favorecida em comparação às demais regiões do estado, então as mulheres também
a proporção das mães adolescentes é mais elevada, né? Tem a ver com a questão do nível de instrução dessas adolescentes, né? Mas, felizmente, né, está havendo uma queda bastante importante nessa proporção de mães adolescentes em todo o estado, né? Eu cito ao longo do trabalho também que essa questão do fator socioeconômico tem a ver também com a consulta, o número de consultas de pré-natal, que também é bastante, é pior, digamos, entre aspas, nessas regiões socioeconomicamente menos favorecidas, né? Também então, menor. é uma conjunção, né, também de problemas que se acumulam, né? A questão da menor frequência as consultas de pré-natal, né? Se são mães adolescentes, então esse menor acompanhamento também pode acarretar em maiores chances de ter problemas no momento do parto, tanto para as crianças como para as mães, né? Então, a gente teve que a média de mães adolescentes no estado, segundo a sua pesquisa, é de 14,4% no estado, né? Quer dizer, é um número mais baixo do que era antigamente, mas em registro é um número muito maior, né? De 21,2%. Né? Mas já esteve um pouco maior. Já esteve maior. E São Paulo, para a gente ter uma ideia, que é o município onde tem mais mães mais velhas, chega a 35,4%, mais de um terço das mães são mães mais velhas, de 30 a 39 anos. Se você puder mostrar novamente aquela outra... O gráfico anterior, não é? Não, daquela outra apresentação que eu preparei. Vamos lá. Porque lá a gente tem eu acho que é o primeiro gráfico, exato. Isso, esse daqui. Então, aqui eu trago a proporção de nascimentos segundo a idade da mãe para a média do estado de São Paulo. Né? Então, a primeira coluna em azul são os nascimentos de mães menos de 20 anos e a última em verde é de 30 a 39 anos. É lógico, a concentração dos nascimentos está nas coluna mulheres do meio, de né? 20 a 29 anos, Sim. mas que vem diminuindo porque além da queda, né, dos nascimentos de mães adolescentes, que esteve mais ou menos constante, né, até 2000, certo? A coluna azul dá um pequeno aumento e depois se estabiliza, mas a partir de 2000 a fecundidade das adolescentes vem reduzindo e, consequentemente, também, né, o número de nascimentos. E o número de nascimentos de mães de 30 a 39 anos, que esteve mais ou menos estável, né, no início da década de 90, vem aumentando de forma bastante importante aqui na década de 2000, de 24%. Em 2000 passou a 32% em 2011, 2012. Lúcia, isso é uma característica paulista ou é uma característica brasileira? Como é que está São Paulo, agora não só em relação ao parto, número de mães adolescentes, número de mães mais velhas, mas também em relação aos partos cesárea. Como é que São Paulo está e também na taxa de fecundidade? Bom, São Paulo, em comparação aos dados do Brasil, temos uma fecundidade entre os estados de menor fecundidade, né? São os estados da região sul, sudeste, que detêm as menores taxas de fecundidade. A fecundidade no Brasil caiu de forma bastante importante nessas últimas 2 décadas, né? Em São Paulo estamos com nível de 1,7 filho por mulher, que é abaixo do nível de reposição de 2,1 filhos por mulher. Significa que a geração dos filhos já não repõe a geração, né, das mães. Das mães. Né? Estamos nesse patamar já em São Paulo praticamente uma década, mais de 10 anos. O Brasil também já está nesse patamar há 10 anos. Eu queria até mostrar, porque tem a comparação de 2000 para 2011, que é interessante, né, Lúcia? Que é os 2 mapinhas de São Paulo aqui, que mostra, né, como que isso mudou, né? Exato. Em 2000, né,
aquela região sul, sempre a área, né, sudoeste, tinha uma fecundidade acima de 2,1 filhos por mulher. Região de Registro, Sorocaba, né, a Grande São Paulo, porque tem os demais municípios, a região da Baixada Santista, tinha uma fecundidade acima de 2,1 filhos por mulher. Em 10 anos, né, o mapa ficou mais claro. Ficou mais claro, né? Ou para seja, ver que diminuiu, né? Em todas as regiões, a fecundidade está abaixo do nível de reposição. Mesmo Registro, né, que embora ainda seja a região de maior fecundidade, já está com uma fecundidade abaixo do nível de reposição. Menor. E chegando, desculpa, ao norte, né, lá na região de São José do Rio Preto, a fecundidade já está abaixo de 1,5 filho por mulher. Bom, nosso tempo está se esgotando. Eu só queria fazer um último comentário, porque tem uma coisa que a gente tentar entender, fazer uma comparação com outros lugares. Você trouxe aqui na sua apresentação uma comparação com 2 países, é isso? Exato. Então, como vem, esse é o comportamento da fecundidade por faixas etárias, como a fecundidade vem caindo. Na década de 80 a 2000, a queda da fecundidade ocorreu em praticamente todas as faixas etárias, principalmente entre as mulheres mais velhas, né? Então, são as curvas aqui a partir de 25 anos para cima. 25 para cima, tá. Exato. Na década de 90, a curva aqui, os pontos do grupo de 15 a 19 anos praticamente se mantiveram colados, ou seja, foi o período em que a gravidez na adolescência deu uma subida. Tá. Né? E já em 2010, 2011, né, a curva já baixou praticamente para todas as faixas etárias, com exceção agora do grupo das mulheres com mais de 30 anos. Mais velhas. Exatamente esse é o fenômeno, né, que estamos discutindo agora, que é a questão do adiamento da fecundidade, né, da maternidade. Várias situações, a mãe, pela primeira vez, são mulheres de 30 anos que estão tendo seus filhos, né, pela primeira vez, é o seu primeiro filho, né? Então, a gente vê pelas curvas o deslocamento da cúspide, né, que nós chamamos, onde acontece, né, E quando comparamos com os dados de outros países, no caso eu trouxe a experiência de Espanha e Japão. Que são essas linhas pontilhadas aqui, né? O que vemos é exatamente esse fenômeno já acontecendo há vários séculos, né? Fecundidade adolescente bastante baixa, praticamente próxima a zero, vai crescendo pouco a pouco e atinge o seu máximo ali pelos 30, 34 anos. Lúcia, né? Nosso tempo esgotou, infelizmente. A gente conseguiu falar bastante aqui do boletim. Muito obrigado por você ter vindo aqui no Primeira Análise. A gente espera recebê-la aqui em outras ocasiões. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigado. O programa Primeira Análise de hoje fica por aqui e a gente volta em breve com um novo boletim aqui da Fundação SEAD. Até a próxima.